pode ter um risco aumentado de óbito fetal intrauterino. Então, o bebê, por todas essas alterações metabólicas, pode falecer dentro do útero. Existe também diabetes específica da gestação, que ela pode se desenvolver pela própria gestação, pode durar ali só os meses da gestação, ou também pode continuar como uma diabetes crônica. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Mamãe Plena. Hoje a gente vai falar de um dos temas mais importantes do meu dia a dia como profissional, que é a diabetes gestacional. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou médica ginecologista obstetra. E uma das grandes atuações minhas é justamente acompanhar grávidas de alto risco, né? Trabalho em um hospital que a gente tem pré-natal de alto risco, faz acompanhamento durante toda a gestação, o parto, e é um assunto extremamente importante, relevante, que pode trazer consequências sérias para a gestação, para o feto, para a mãe. Então precisa estar sempre falando sobre isso, orientando e buscando o correto tratamento dessa patologia. Se você está chegando por aqui agora, aproveita já para se inscrever aqui no canal, porque a gente tem muitos assuntos sobre gestação, sobre maternidade, sobre saúde feminina no geral. Inclusive, temos também um curso sobre gestação, um curso bem detalhado que fala sobre todos os meses de gestação, várias doenças que podem acontecer, que é o Gestação Plena. Vou deixar o link aqui embaixo se você se interessar, tá bom? Bom, a diabetes é uma doença que muita gente, ou espero que acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento na vida. E tem várias formas de diabetes. Tem aquela diabetes que acontece desde a infância, tem aquela diabetes que acontece numa idade mais avançada. E se você não sabe, existe também diabetes específica da gestação, que ela pode se desenvolver pela própria gestação, pode durar ali só os meses da gestação, ou também pode continuar como uma diabetes crônica. E pode trazer um aumento de risco para essa gestação. Como que a gente pode suspeitar da diabetes na gestação? Né? Traz algum sintoma, alguma alteração clínica, né? Muita gente me pergunta isso. E não. A diabetes gestacional, na grande maioria das vezes, é assintomática. Aquela mulher não vai perceber nada, vai achar que está tudo bem. Mas os exames laboratoriais é que vão nos dar o diagnóstico. Por isso que é tão importante fazer o pré-natal direitinho e colher os exames que investigam diabetes por várias vezes durante a gestação. Então, normalmente a gente faz logo no início do pré-natal, no primeiro trimestre, uma bateria de exames de sangue, incluindo o exame de glicemia de jejum, que vai ser coletado um pouco do sangue de jejum para ver o valor da quantidade glicêmica nessa corrente sanguínea. Existe um número determinado, um valor, né? Acima de tal é doença, acima de tal é normal. E esse valor da glicemia de jejum é 92. Então, se o seu exame de glicemia de jejum deu menor que 92, é considerado normal. Maior ou igual a 92 já faz o diagnóstico de diabetes gestacional. Existe também um outro tipo de exame, que é o que a gente chama de curva glicêmica, ou teste de tolerância oral à glicose, que também é indicado realizar na gestação para aquelas mulheres que estão com o exame normal no início. Então, a mulher ela é submetida a um exame de jejum, vai no laboratório, colhe essa glicemia de jejum, ela toma um líquido doce, bem doce por sinal, não é muito agradável, mas é necessário. Toma esse líquido doce e vai medir essa glicemia no sangue ainda por 2 momentos, 1 hora e 2 horas após. E aí então a gente vai ter 3 valores para a gente correlacionar com a normalidade ou com a doença. Ainda assim, mesmo se esses 2 exames derem normais, a gente continua fazendo exame de glicemia de jejum no segundo e no trimestre da gestação. Porque a diabetes ela pode se manifestar em qualquer um desses momentos, tá? Então é muito importante fazer essa investigação durante todos esses momentos do pré-natal. E se por acaso algum desses exames der alterado, a gente já considera diabetes e já inicia o tratamento para diabetes gestacional. Como que é esse tratamento, Denise? Primeiro e fundamental para todas as mulheres com diagnóstico de diabetes é uma adequação do estilo de vida. Isso inclui dieta apropriada para diabetes, isso inclui eliminação de algum fator de risco associado e também a prática de atividade física que ajuda no controle da doença, ajuda no controle de todas as doenças metabólicas. E como que é essa dieta para diabetes? É uma dieta que a gente chama de fracionada, ou seja, a gente recomenda que a mulher coma várias vezes ao dia, pobre em açúcares, somente os açúcares adicionados. Então, uma dieta específica.
Se você não sabe, muitos dos alimentos que a gente consome industrializados, eles são adicionados de açúcar. Então não é só o açúcar que você coloca, né? O tipo de alimento também. Então a gente evita que adicione açúcar nas bebidas, que evite bebidas açucaradas, alimentos com alta quantidade de açúcar, que tenha uma alimentação mais limpa mesmo, né? Procurar se alimentar os alimentos menos processados, né? Numa quantidade de carboidratos controlado durante todas as refeições, porque o carboidrato acaba se transformando no açúcar. A quantidade de frutas também controladas, bebidas adocicadas, uma dieta mais limpa, como a gente chama, tá? E também, como eu disse, a gente recomenda que a mulher ela faça atividade física com uma certa regularidade, que evite o uso de cigarros, o uso de bebida alcoólica, que evite algumas situações que possam aumentar o descontrole glicêmico. Além de fazer esse cuidado com o estilo de vida, é importante fazer a monitorização glicêmica. O que é isso? É pegar aquela gotinha de sangue da pontinha do dedo e pôr no aparelhinho que chama glicosímetro várias vezes durante o dia para ver qual que é o valor da glicemia que ela está apresentando. Normalmente a gente recomenda que sejam feitas 4 medidas diárias em jejum, 1 hora após as principais refeições. Então, 1 hora após o café, 1 hora após o almoço, 1 hora após o jantar. Pode ser feito também com 2 horas após as refeições, mas às vezes durante ali, a rotina do dia a dia fica até um pouquinho mais complicado. E aí a gente recomenda que a gestante anote esses valores e a gente vai avaliar esses valores para ver se está mantendo uma alteração ou se está normal, apenas com o tratamento de estilo de vida, tá? Quando a gente tem uma alteração glicêmica mais do que 30% dos valores, ou seja, a gestante fez lá uma medida de várias vezes durante o dia, durante alguns dias, e a gente viu que mais do que 30% desses valores estão alterados. Nesse caso, a gente inicia o tratamento medicamentoso para diabetes gestacional, sendo que a primeira e principal droga de uso para tratamento é a insulina, tá? A insulina, ela não é tomada por via oral, ela é aplicada no subcutâneo. É uma pequena injeçãozinha que tem que ser aplicada abaixo da pele, no tecido subcutâneo. Então é um tratamento um pouquinho desgastante, né? E normalmente a insulina tem um tempo de ação curto, então tem que ser feito algumas aplicações ao longo do dia. Existem alguns tipos de insulina, tem insulina que tem uma ação mais lenta, uma ação mais rápida, existem doses que vão sendo adaptadas de acordo com cada mulher, de acordo com o peso corporal da mulher, de acordo com o valor glicêmico, então não existe receita de bolo para isso, o tratamento ele vai ser individualizado de acordo com a necessidade de cada mulher. Você já deve ter ouvido falar que existem tratamentos por via oral para diabetes, né? Normalmente esse tratamento na gestação não é a primeira opção. Existem sim muitos estudos no uso de um medicamento por via oral para tratamento da diabetes na gestação, mas ainda hoje em dia a gente considera como um tratamento coadjuvante. Então, se a insulina não foi suficiente, às vezes a gente pode usar também um complemento por via oral, mas não é a principal forma de tratamento na gestação. Muito bem, e o que a diabetes poderia trazer de consequências, né? Eu disse ali logo no começo que poderiam ter consequências tanto para a mãe quanto para o bebê. Uma diabetes não compensada na gestação faz com que o bebê também viva ali num ambiente hiperglicêmico e ele pode, como principal consequência, ter um crescimento acima da média. Então, acaba se tornando um bebê grandes para a idade gestacional, que a gente chama, podendo chegar até um bebê macrossômico, que seria um bebê grande demais, com mais de 4 quilos, mais de 4,5 kg. Isso pode ser prejudicial tanto ali durante os meses da gestação, quanto no momento do parto. Isso pode prejudicar e trazer consequências para o parto. Além disso, o bebê ele também pode ficar com excesso de líquido. Então, o líquido amniótico, ele passa a ter um valor acima do esperado, que é o que a gente chama de polidramia, né? Ou polidrâmina. Essas duas complicações indicam pra gente que a diabetes não está compensada. Além disso, para a mãe, ela pode ter, se atingir valores de glicemia muito altos ou muito baixos, dependendo de um tratamento adequado, pode ter complicações clínicas importantes, podendo até entrar num quadro mais grave, que a gente chama de cetoacidose diabética. Às vezes tem que internar no hospital, até mesmo ir para UTI para compensar. Fica suscetível a outras doenças na gestação, fica suscetível a processos infecciosos. Então, é importante, muito importante, ter o controle dessa doença. Voltando um pouquinho no assunto do parto, quem tem uma diabetes muito descompensada pode
precipitar um trabalho de parto prematuro, né? E o bebê sofrer as consequências da prematuridade. Pode ter um risco aumentado de óbito fetal intrauterino. Então o bebê, por todas essas alterações metabólicas, pode falecer dentro do útero. Se for logo no início da gestação, aumenta o risco de abortamento espontâneo. Aumenta também as consequências do parto, como por exemplo, um parto distóxico que a gente chama, um bebê que não consegue descer, que não consegue encaixar, ou que na hora do nascimento tem um probleminha de não sair os ombros como deveriam, ou também aumentar a indicação de cesárea, justamente para o bebê se tornar grande demais para um parto vaginal. E ainda, essa criança que ela vive dentro do útero no meio hiperglicêmico, numa diabetes descompensada, ela aumenta o seu risco de no futuro, ali na sua idade adulta, desenvolver também doenças como a obesidade e a diabetes, além de consequências como doenças hipertensivas e outras doenças metabólicas também. Ufa, né? Deu para entender porque que eu digo que é uma das situações mais importantes ali do meu dia a dia como profissional da obstetrícia, que faz acompanhamento de alto risco, porque sim, temos muitas mulheres com esse diagnóstico, né? Existem alguns fatores de risco para que isso aconteça, então uma gestante que engravida numa idade mais avançada ou numa idade muito jovem, né, aquela adolescente que engravida, gestantes que engravidam com um quadro de outras doenças como doenças da tireoide, doenças hipertensivas, obesidade, são alguns fatores de risco e a gente está vendo hoje em dia um grande número de diagnósticos de diabetes na gestação. Então precisamos falar muito sobre isso para que todas as gestantes consigam ter acesso a um diagnóstico adequado e um tratamento adequado. Temos mais conteúdo sobre diabetes, tanto aqui no canal quanto no blog, mas se ainda ficou com alguma dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários, a gente está sempre de olho para tentar responder tudo para vocês e quem sabe às vezes gerar mais conteúdo sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se gostou deixa um like para mim e a gente se vê no vídeo da próxima semana. Um super beijo e até lá!